Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Vamos dar continuidade com a graça do Senhor hoje no devocional que nós temos feito, que está embasado no livro de Gênesis, e nós adentramos na perícope passada no capítulo 4 do livro de Gênesis, e fomos dos versículos 1 até o versículo 7. E hoje nós iremos do versículo 8 até o versículo 16. Deixa eu só confirmar, do versículo 8 até o versículo 16, exatamente. Então, abra a sua Bíblia comigo e vamos ler o que a palavra de Deus aqui nos tem a dizer neste devocional. Gênesis capítulo 4, versículo 8 ao 16. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, misericordioso, Senhor Deus triuno, nós te louvamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssimo é o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua santíssima vontade, sempre. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, que são muitos, converte nossos corações a ti, abençoe este devocional, abençoe o estudo, o pequeno estudo que iremos fazer na tua palavra, nessa perícope. Nos livra, Senhor, de falarmos qualquer heresia e nos ajude a não sermos meros ouvintes, mas praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, hoje nós podemos observar o que Caim faz, o primogênito da mulher, o primogênito de Eva. Esse primogênito tão desejado, tão esperado por Eva, porque nós podemos observar na perícope passada que Moisés registra o agradecimento que Eva tem ao Senhor Deus
por conta de ter concebido ao seu varão. Ela recebe a promessa, logo após a queda, ela recebe a promessa do proto-evangelho, ela recebe a promessa de que da sua semente viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, portanto, que viria o Messias. Então, a fé dela, salvífica, estava embasada nessa esperança do Messias que havia de vir, de sua semente, e em todo o Antigo Testamento, aliás, por toda a história da criação, o que salva os seres humanos, seja no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a fé no Messias. No Antigo Testamento, a fé no Messias que havia de vir. E no Novo Testamento, a fé no Messias que já veio, o Senhor Jesus Cristo. Então, Moisés registra essa fé salvífica de Eva. Observamos também na perícope passada dois cultos, um aceitável a Deus, por meio de Abel, porque apontava para Cristo, porque houve um sacrifício de um animal, um sacrifício provavelmente de uma ovelha, porque Abel era pastor de ovelhas. Então, foi um culto, uma liturgia prescrita por Deus, aceita por Deus, que agradou o coração de Deus, pois apontava para o sacrifício de Cristo, o seu Filho amado, unigênito, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Já o culto de Caim, a liturgia praticada por Caim, não foi aceita por Deus. Não foi uma liturgia, um culto cristocêntrico, não apontava para Cristo. E isso fez com que o semblante de Caim efetivamente decaísse, efetivamente ficasse contristado. E na perícope de hoje, nós iremos considerar estes versículos de 8 a 16, e na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é a que nós utilizamos aqui no Ministério Cinco Solas, intitula esta perícope como o primeiro homicídio, como você pode observar aí na sua tela. Primeiro homicídio. Então, nesta perícope, é interessante que nós possamos identificar algumas coisas importantes. No versículo 7, o que antecede a esse, nós podemos observar que a ira de Caim, ela começava a se transformar em um desejo assassino. Por isso é que o Senhor Deus o adverte, ainda que em um tom amável. Ainda que em um tom amável. Então, nesse versículo 7, nós observamos que esta ira de Caim, por ter tido seu culto não aceito pelo Senhor Deus, transformou-se numa ira assassina. E nesses versículos 8 a 12, essa ira de Caim se transformou em uma ação. Até então estava no coração de Caim o início desse desejo assassino, e Deus o adverte, dizendo que ele deveria dominar o seu desejo, a sua intenção, o pecado que jaz na porta do coração de Caim. E essa ira, tendo Caim não dominado o seu coração, não lutado contra esse desejo pecaminoso, transformou-se numa ação, e Caim mata o seu irmão de maneira covarde, de maneira ímpia. Agora, é interessante
que, embora tendo sido assassinado, tendo sido morto, Abel ele permanece como testemunha que o mais importante na vida é viver pela fé. Fé essa que ele demonstra, Abel, quando ele cultua ao Senhor Deus de maneira correta, de maneira adequada, mostrando o seu coração, dando a primícia, o melhor do seu trabalho ao Senhor Deus. Inclusive, no Novo Testamento, que sempre traz luz ao Antigo Testamento, nós podemos ler em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, nós podemos ler o seguinte texto: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Mesmo depois de morto, ainda fala. Meus amados, a primeira aplicação que nós podemos tirar daqui é que, de acordo com Hebreus 11, 4, nós podemos observar que, ainda que mortos materialmente, já que nosso espírito está com o Senhor no céu, no estado que em teologia reformada nós chamamos de estado intermediário, que é o estado em que nosso corpo está em decomposição, morto na sepultura, mas nossa alma, que é imortal, está nos céus, nós, os santos do Senhor. Mesmo mortos, nós ainda falamos. Aqui em Hebreus 11:4 diz isso, que Abel, mesmo morto, ainda fala, ainda testifica de sua fé por conta das suas atitudes. Eu pergunto para você, com a graça de Deus, teria condições de ser dito de você que você, mesmo que morresse, ainda falaria por meio da sua história de vida, por meio da piedade com a qual você pautou a sua existência aqui nesta terra, onde você viveu como peregrino, você foi diligente na obra do Senhor, você fez a obra de Deus com os dons e talentos que o Senhor Deus te deu? Pense nisso. Lembre que a nossa fé, o nosso testemunho, falará, mesmo estando nós mortos na sepultura. Aliás, isso me traz à memória o fato de que recentemente um grande homem de Deus, eu acho que há 2 dias, se eu não me engano, John MacArthur, um pastor calvinista reformado, americano, veio a falecer. John MacArthur muito abençoou esse ministério, muito abençoou a mim pessoalmente. Tenho diversos livros dele e tive a oportunidade de poder assistir a algumas pregações, estudos e palestras dele. Ele está morto hoje, o seu corpo. Nós acreditamos que a sua alma está com Cristo no gozo eterno, no céu, no estado intermediário, mas ele fisicamente está morto, nós não podemos mais vê-lo, nós não podemos mais interagir com ele, porém ele ainda fala por meio do seu testemunho, por meio das suas obras, do seu histórico, da sua piedade, dos seus livros, daquilo que ele fez para o Senhor. Percebem? Então, aqui no versículo 8, nós podemos observar que Caim convida Abel para ir ao campo. E a Bíblia nos diz que, estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Que triste. No campo, aquela ira que estava no coração de Caim
que estava se tornando uma ira assassina e ele não domina o seu pecado, se transformou numa ação e ele pecou contra o seu irmão, o matando. Aqui no versículo 9, nós podemos dizer que Moisés registra o fato do Senhor Deus se aproximar de Caim e perguntar para ele, questionar para ele. Ora, o Senhor Deus sabe de tudo, ele sabia o que Caim havia feito, mas o Senhor Deus faz questão de se aproximar de Caim, e Moisés assim registra aqui no versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? E Caim responde: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Versículo 11. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, nós podemos observar nestes versículos aqui que eu vou marcar, a sentença de Deus que não tardou em chegar. O Senhor Deus, após ter questionado a Caim, e Caim ter respondido de uma forma tão ímpia, de uma forma tão desrespeitosa a Deus, demonstra o seu coração completamente pervertido, cego da rebeldia, do pecado, da perversão, do desejo assassino, da falta de controle, de domínio próprio, do homicídio que praticou, da falta de arrependimento, do completo desrespeito que ele tinha para com o Senhor Deus. E Deus pronuncia o seu juízo. Dali em diante, todo o trabalho de Caim seria infrutífero e ele se tornaria fugitivo e errante por sobre a terra. Por sobre a terra. E Caim, verificando o problema em que ele havia se metido, em que ele estava a dura e justa sentença do Senhor Deus, Caim diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Então observe que Caim não demonstra nenhum arrependimento, meus irmãos. Caim não demonstra aqui nenhum arrependimento. Caim demonstra simplesmente o seu pavor, o seu medo face à justa sentença do Senhor Deus. Ele não está arrependido, ele não clama ao Senhor Deus para que o Senhor Deus o perdoe. Não, Caim nesse momento, meus irmãos, ele está com pavor da sentença de Deus, com medo de ser assassinado da mesma forma que ele o fez com Abel. Eu pergunto, você se arrepende dos seus pecados ou você simplesmente tem medo da justa sentença de Deus?
Uma outra aplicação que nós podemos tirar aqui para a nossa vida espiritual neste devocional. Há uma diferença, meus irmãos, entre arrependimento genuíno e remorso. Entre você temer a Deus piedosamente e você ter medo de Deus, das sentenças de Deus, do juízo de Deus impiamente. Nós podemos observar essa diferença claramente no relato dos evangelhos do suicídio de Judas, em contraste com o arrependimento e a restauração de Pedro. Ambos traíram o Senhor Jesus da forma mais pecaminosa possível. No entanto, Pedro se arrepende genuinamente, chora amargamente seu pecado, confessa seu pecado e, por fé em Cristo Jesus, é perdoado e é restaurado. No entanto, Judas não. Judas assim não fez. Judas, efetivamente, ele simplesmente tem remorso pelo que ele pratica, não se arrepende e se suicida. Da mesma forma que Caim ele não tem arrependimento, ele tem simplesmente, quiçá, um remorso, mas o que nós podemos observar aqui no texto é que Caim, na verdade, ele simplesmente está com medo ímpio. John Flavel, um puritano inglês, o qual eu tenho preparado para vocês aqui do Ministério Cinco Solas, um curso sobre um livro de John Flavel que fala sobre o temor de Deus, que faz a distinção entre o temor piedoso e o medo pecaminoso. John Flavel ele faz essa diferenciação entre o que seria um temor piedoso, movido pelo arrependimento, pela fé, e pelo medo pecaminoso, movido por remorso e pelo pavor do juízo santo de Deus. Aguardem que logo este material vai estar disponível e vai ser um curso que nós iremos oferecer por um valor bem acessível no nosso Ministério Cinco Solas para você adquirir. Tá bom? Mas voltando aqui ao texto, então Caim demonstra apenas o medo. Mas repare a graça de Deus, mesmo Caim não demonstrando arrependimento, Caim não demonstrando redenção, sua restauração, Caim demonstrando simplesmente o seu medo pecaminoso, o seu pavor do juízo de Deus. O Senhor Deus, ele age de forma graciosa e assim responde a Caim. Versículos 15 ao versículo 16. Assim, disse o Senhor Deus, né? Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então, nós não vamos aqui conjecturar sobre o que seria este sinal em Caim. Houve um sinal em Caim. Nós não vamos conjecturar isso porque nós devemos ir até onde a palavra de Deus, sendo luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, nos apresenta. Fora disso é conjecturar, e isso nós não iremos fazer. O que nós podemos observar nessa passagem da Bíblia é que o Senhor Deus, de maneira graciosa, de alguma forma ele protege Caim, dizendo, olha, quem matar a Caim será vingado 7 vezes, ou seja, coloca uma pena severa em quem assassinar a Caim. E para isso ele coloca um sinal em Caim, sinal esse que será observado por quem o encontrar. E no último versículo nós podemos observar aqui a atitude final de Caim. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden.
Então nós podemos observar aqui que a atitude de Caim é sair da presença de Deus, é se retirar da presença de Deus. É aquilo que naturalmente o homem caído, o homem morto nos seus delitos e pecados faz. Ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, ele procura se retirar da presença de Deus. Então, se o Espírito Santo não regenerar este coração, se o Espírito Santo não retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, jamais uma pessoa morta em seus delitos e pecados pode se converter, pode ter a sua vida convertida ao Senhor. Então oremos para que o Senhor Deus nos converta todos os dias de verdade, nos santifique após esta regeneração e seja conosco por toda a nossa existência. Meus amados, eu espero que os irmãos tenham gostado deste devocional, que tenha sido alimentador para a vida piedosa de vocês, e eu espero que, com a graça de Deus, nós possamos nos encontrar na próxima perícope. Fiquem com Deus e que o Senhor Deus nos abençoe abundantemente.